Estamos de volta ao terceiro e último bloco do programa Debate Cândido Mendes, hoje com a presença do professor Ricardo Lengluber e do professor Jorge Folena, que hoje estão nos ajudando a debater esse tema aqui com relação à repercussão, reflexos e aí da delação da JBS, que naturalmente traz muito mais, tem muito mais sim, envolvimentos dentro disso, não é somente o momento atual em que a lente está mostrando, que o professor Ricardo falava agora há pouco nos bastidores. Isso traz à luz aqui para a gente a necessidade de nós debatermos o quanto de comprometimento hoje o país está hoje envolvido e que agora começa a aparecer de forma mais contundente. Mas, Ricardo, voltando ainda, porque aquela coisa do telespectador, ele quer saber. Houve uma delação e hoje a opinião pública, ela começa a tirar. Nós falamos aqui, no primeiro dia, primeira semana, o presidente Temer foi nocauteado praticamente, né? E esperava que saísse do ringue, né? E que jogasse a toalha, e não jogou a toalha. E não que ele tenha ganho força nas últimas 2 semanas, mas naturalmente a opinião pública, e a opinião pública tem que ser considerada, tem uma relevância, tem colocado um foco, um refletor em cima da repercussão da delação que foi feita para os irmãos. Eu queria que vocês dois explicassem o que efetivamente, por que esse, não é um clamor, mas por que esse descontentamento tamanho, o que aconteceu, o que foi essa delação, o que foi feito? Olha, Roosevelt, o Instituto da Delação Premiada no Brasil, ele pertence ao nosso ordenamento jurídico. Eu acredito sinceramente que nenhum político tradicional brasileiro imaginou que quando aprovou isso lá na legislação fosse ser ele próprio o réu, né, no qual a delação fosse utilizada. Eu imaginei que ele pensou isso para outros segmentos da população, como a gente sabe que acontece. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que quando começou, especialmente com a Operação Lava Jato, né, a ser democratizada o Instituto da Delação Premiada, se via muito claramente que determinados agentes do poder público ou do setor privado começaram a dar informações privilegiadas que de outra forma não se descobriria, por exemplo, formas de corrupção no país. Mas é verdade também. O juiz Fausto de Sanctis, que utilizou-se disso décadas atrás, talvez pela primeira vez no Brasil, em termos de crime financeiro, ele dizia o seguinte: entre a pena mínima e a pena máxima, não é possível que o acordo de delação venha para baixo da pena mínima, ou seja, não pode passar para a população, e especialmente para o criminoso, que o crime compensa. Né? E o que a gente viu agora com o acordo dos irmãos Batista, da JBS, né, com o Ministério Público Federal é isso. Afinal de contas, eles estão fora do país, vivendo às custas, naturalmente, de todos esses recursos, que agora a gente sabe que são recursos adquiridos também de forma ilícita, conseguindo, por exemplo, empréstimos do BNDES para adquirir empresas fora do país, enfim, uma série de confusões, né, com relação a isso. E, em segundo lugar, em que medida que tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário saem manchados, saem desacreditados desse processo. Uma outra questão muito séria que já está correndo nos bastidores de Brasília nos últimos 3 dias provavelmente em setembro haverá mudança no chefe do Ministério Público Federal. O Rodrigo Janot não expôs que não deseja se manter, e aí provavelmente o presidente Michel Temer está, como se diz em português assim, muito popular, cozinhando, né, lentamente o processo para que lá na frente ele possa ter um procurador-geral da República que eventualmente engavete, arquive o processo. O que mostra que Michel Temer, apesar de todos os problemas, tem sim uma força política considerável. Porque aquilo que parecia que ia fazê-lo cair na semana passada, né, houve um problema, se não me engano, na quarta-feira, na quinta ele vai renunciar, ele não renunciou e agora ele está negociando com partidos políticos, inclusive o PSDB, a sua manutenção. Professor, a empresa JBF, ao longo dos últimos 13, 14 anos, ela cresceu 40 vezes. A empresa pegou dinheiro do BNDES e comprou 2 empresas, uma a empresa Bertin, outra a empresa americana, e não colocou um centavo do bolso, colocou 99% do dinheiro do BNDES. Os valores, isso tudo que nós estamos falando é o que hoje está sendo divulgado. Os valores que foram dados em termos de propinas, coisas nesse sentido, foram praticamente aqueles valores que foram pegos em empréstimos pelo BNDES. Né? E o que o Ricardo disse,
quando da delação, esperava-se pelo menos o seguinte, o que aconteceu com Marcelo Odebrecht, que está lá ainda na prisão, e que aconteceu com Eike Batista, que saiu, mas está com a tornozeleira. Que se mantivesse as pessoas aqui, se destituísse à frente das empresas, que se recolhesse os seus passaportes, né, que os seus bens todos fossem bloqueados e que se pagasse naturalmente parte do que se pegou, mas que ficasse com a sensação de que o crime não compensa. Tá? Mas e aí, professor? O que deu errado? Não, eu acho que não deu errado. Primeiro, eu sou um crítico desse tipo de delação, porque eu acho que cabe ao Estado fazer a investigação. Cabe à polícia, cabe ao Ministério Público e cabe ao Judiciário fiscalizar a atuação desses em favor da sociedade. Então, delação para chantagear, como eu tenho visto, como nós temos presenciado, pressionar pessoas na cadeia, né? Todos querem a liberdade. Eu vi o presidente Lula falar um dia desse isso, a pessoa está presa para sair da cadeia, faz qualquer coisa. E é natural isso. Então, eu não concordo com esse instrumento, porque pode gerar esse problema. Por outro lado, a questão dessa delação, né, se essas pessoas, que elas mesmas reconhecem que praticaram delitos, elas têm que responder. Se pegaram dinheiro no BNDES por meio de favorecimentos, tem que responder. Ela e as pessoas que concederam. Então, corruptos e corruptores. Exatamente. Então, não pode anistiar ninguém. Se vai a gradação da pena, é que é uma outra história. O que não pode é dar uma carta de impunidade, porque isso vai gerar mais impunidade no meio da sociedade. Então, com relação à questão do Temer, né, eu diria o seguinte, eu não vejo que o Temer esteja fortalecido. Eu acho o contrário, acho que o Temer acabou politicamente, tá, como o Congresso também, estão atuando formalmente. Interessa tanto a segmentos de direita como de esquerda, Temer ficar ainda no poder para desgastá-lo. Quem não está interessado... Especialmente pela ausência de opções. Exatamente. Quem está interessado que Temer saia hoje é o mercado financeiro. Os bancos, sim. Os bancos querem impor aos brasileiros, por via indireta, um presidente da República. Não passa na cabeça, professor Ricardo, professor de filosofia do direito. Eu também dou aula de filosofia do direito e ciência política na Universidade de Cândido Mendes. Não passa na cabeça de uma pessoa normal acreditar que a vontade geral coletiva do povo, que é o primeiro elemento do direito natural, que é a base de tudo, possa ser jogado inconstitucional. Se a Constituição nasce da vontade do povo, e se você quer ouvir por meio de uma eleição direta quem vai ser o novo dirigente, não podemos acreditar que uma eleição indireta por meio de um parlamento totalmente ilegítimo, envolvido com compra de votos, inclusive tem que se dizer rapidamente o seguinte, como foi caro o pedido de vistas do ministro Gilmar Mendes no julgamento do financiamento privado de campanha. Aquele pedido de vista do ministro Gilmar fez com que todo esse Congresso eleito em 2014, em todos os partidos, todos pegaram dinheiro. E o que tem que se verificar é de que forma pegaram esse dinheiro. Se dentro da lei, e se dentro da lei o sobra de caixa de campanha colocaram no bolso e o caixa 2. Então, quanto mal foi feito ao país um pedido de vista. Está gerando toda essa confusão hoje reinante no país. Pois eu me lembro, num dos ingredientes lá da delação, o Joesley Batista afirmou o seguinte, nós fizemos financiamento de campanha por dentro, declarado ao Tribunal Superior Eleitoral, em muitos estados, ele citou 16 estados da federação, em que os estados retinham impostos recolhidos por causa dessa confusão tributária que é o Brasil, e nós tínhamos que ir lá pagar um determinado percentual para a campanha, isso era declarado, para poder liberar os recursos tributários para a empresa. É aquele famoso ditado de criar dificuldade para vender a facilidade. Nada novo nessa informação, né? Mas ele declarou isso em cifras bilionárias. Houve a liberação de 32 bilhões, com B de bola, de reais, né? Apenas nesse tipo de mecânica com relação à legislação tributária brasileira. É o caso do Estado do Rio de Janeiro. As isenções dadas durante o governo Cabral, Sérgio Cabral, esvaziou os cofres do Estado, como também o pagamento de precatórios. Da noite para o dia, o Estado resolveu pagar, realmente o precatório tem que ser pago, mas nunca pagou. No último ato de Sérgio Cabral, qual foi? Quitou todo o precatório. Aí quando foi o novo governador, não tinha mais dinheiro. Por quê? Estavam as empresas isentas de pagar ICMS e também não tinha mais nenhum dinheiro no caixa, porque foi utilizado para o pagamento do precatório. Com relação à questão do Temer, eu gostaria de insistir no seguinte, por que eu falo que só os bancos têm interesse de tirar o Temer agora?
Porque os bancos querem impor um presidente da República para levar adiante essas reformas contra o povo. Por isso que vem os nomes de Henrique Meirelles, o nome de Tasso Gereissati, o nome do próprio Fernando Henrique. O Fernando Henrique não seria nem candidato porque ele não teria legitimidade por diante de tudo que ele fez no país. Mas eu diria o seguinte, esses nomes são nomes que interessam ao mercado financeiro. Porque o mercado financeiro com isso vai ter alguém escolhido de forma indireta, sem o povo estar participando, para levar adiante essas reformas. Então, só interessa agora tirar Temer os bancos, mais ninguém. Ricardo, não queria ser indelicado, deselegante, mas nós estamos chegando ao final. Quer dizer, aquele momento de 30 segundos que a gente pudesse aí deixar aquele recado. E o recado, a orientação do programa nesse sentido e a repercussão, ela foi maior e se alargou, era exatamente isso, para nós analisarmos aqui as repercussões, os efeitos dessa delação que hoje tem aí sido hoje o grande prato do brasileiro. E como é que você acha que daqui para frente fica, quais são as repercussões e esses efeitos? 30 segundos a gente sabe que é muito pouco, mas... Não, Roosevelt, eu quero agradecer a participação, dividir o espaço aqui com o professor Folena e dizer simplesmente que nós precisamos estar muito atentos ao tipo de notícia que nós recebemos. Está muito claro que há um acordo estabelecido entre setores do Poder Judiciário, Ministério Público, a grande mídia brasileira, isso não é novidade para ninguém. Então é natural que a gente receba as notícias de uma forma muito filtrada. É importante a gente procurar outras fontes de informação e tentar de alguma maneira iluminar essa informação e perceber o que é que há por trás. Nesse momento, mais importante do que se Temer cai ou se Temer fica, é como ficará. O Temer cairá, não sei se ele cairá na semana que vem, daqui a um mês, ou se a gente vai empurrar com a barriga esse processo até mais para frente. Mas o fato é, e depois, o que é que ocorrerá? Nós abriremos espaço para oportunistas políticos que encontram um vácuo no sistema político brasileiro e aí fazem sua carreira. Nós temos determinados nomes aparecendo aí que estão tentando entrar exatamente nessa lacuna. Nós vamos repetir os modelos que nós já tivemos e que se mostraram ineficientes e inescrupulosos, ou nós conseguiremos construir um projeto novo. Não é um projeto em torno de uma pessoa, mas um projeto em torno de uma visão de sociedade melhorada. Professor Folena. Agradeço muito ter participado desse debate com o professor Ricardo. O professor Ricardo disse tudo na fala dele. Eu só queria complementar dizendo o seguinte, que me preocupa muito o momento político brasileiro. Essa instabilidade e principalmente a instabilidade econômica, com 15 milhões de pessoas desempregadas e com a capacidade de consumo e de empobrecimento do povo brasileiro aumentando, com essa desordem política abre espaço para o fascismo. Então, aventureiros políticos podem aparecer e trazer essa legião de pessoas hoje numa dificuldade, tentando sobreviver para uma aventura política. Então, eu acho que o momento do país é de nós tentarmos refundar a República. Criarmos um pacto político, mas para fundar uma república de verdade. Não uma república como foi até então, uma república tutelada, em que os de cima sempre querem dizer para os de baixo o que tem que fazer. Então eu vejo reunir Fernando Henrique Cardoso, reunir lá um grupo seleto para decidir o futuro do Brasil, se Temer fica, se Temer sai. E não é essa a república que eu sonho. Eu acho que nós sonhamos no Brasil. A república que nós sonhamos no Brasil é a república que todo o povo brasileiro possa participar efetivamente. Uma república em que a igualdade e a transparência seja de fato uma realidade, o que não tem sido até então. Muito obrigado. Muito obrigado aos nossos dois professores, colaboradores aqui com a gente nesse debate de hoje, o professor Ricardo Lengruber e o professor Jorge Folena, que nos ajudaram a construir esse debate, que é um debate extremamente qualificado. Essa tem sido a proposta do programa, o propósito do programa Debate Cândido Mendes. A universidade, ela sair dos seus muros e vir construir aqui com vocês, semanalmente, um tema de relevância nacional e fazer com que, ao término, você possa estar melhor qualificado para as ruas, no seu processo decisório. Decisório do dia a dia. Nós estamos falando aqui, tentando influenciar, e nosso programa não é um programa de opinião, dizer o que é melhor para você ou não, mas para dizer o que está posto. E o que foi essa nossa proposta, eu tenho certeza que o programa ele chegou e atendeu ao seu propósito. Muito obrigado a você, da Luau TV, toda a nossa equipe, professor Francisco, a Geisa e ao Jason que está aqui com a gente hoje, a Luana, agradecendo aos nossos ouvintes da Rádio Friburgo, prometendo voltar na próxima semana. Até lá e um grande abraço.